Boas-vindas a mais uma aula de linguagens formais e autômatos. Na semana 13, vamos dar continuidade ao assunto gramáticas livre do contexto. Uma variável é dito ser útil se essa variável, pertence ao conjunto de variáveis da gramática e se a partir de algum símbolo, ok? Em especial, isso tem que ser válido, inclusive a partir do símbolo de partida, da variável de partida. Existem 0 ou 1 derivações que passam por uma forma sentencial que contém aquela variável e, a partir da forma sentencial que contém aquela variável, eu também consigo, a partir de 0 ou mais derivações, chegar a uma palavra da nossa linguagem, ok? Então, isso define uma variável útil, tá? Aquela variável que, dado o símbolo de partida, vai existir algum processo de derivação que vai passar por ela antes de chegar a alguma palavra da linguagem. Por exemplo, temos essa gramática aqui, a gente pode analisar essa gramática para verificar quais são as variáveis úteis e quais que não são úteis. Observe que, por exemplo, a gente tem, analisando cada um dos símbolos, eu tenho o símbolo P, que gera Azão, Bzão, tem o símbolo B que gera Bzinho, tem o símbolo C que gera Bzinho, tem o P que gera A. Ok, então, o que a gente pode perceber aqui? Que a partir do símbolo de partida, se a gente for prestar bastante atenção, a gente consegue perceber que o C é uma variável que ela não é atingida. Ok? A partir do símbolo de partida eu consigo gerar Azão, Bzão ou Azinho. Do Bzão eu gero Bzinho, mas eu não estou conseguindo ver o C aparecendo aqui do lado direito. Okay? Como o C não aparece do lado direito, então o C nunca é atingido. Vamos voltar aqui. Eu tenho Pzão gera Azão e Bzão. E observe que eu não tenho A do lado esquerdo. Okay? Então o Pzão gerou A, mas A nunca vai se transformar em alguma coisa porque não tem uma regra saindo a partir de A. Então, essa regra aqui, também não é uma regra válida. Essa variável A ela é uma variável inútil. Quando eu fiz isso, observo também que aqui no meu conjunto de regras, eu não tenho mais o B aparecendo do lado direito. Como o B não está aparecendo do lado direito, não tem nenhuma regra que gera B, então B nunca vai gerar nada, porque ele nunca vai ser gerado. Então, essa regra também é removida. Observe que sobrou somente uma única regra, que é P gerando o A. A gente vai ver isso no próximo slide. Ok? Deixa eu ver se eu coloquei isso nos próximos slides. Sim, coloquei. E a justificativa de cada uma é a seguinte, C é inútil porque não existe alguma forma de sequência de derivações que atinja C. A é inútil porque também não existe uma forma de derivações que parte de A e gera alguma coisa. E B é inútil, como a gente viu, A partir do momento que A é inútil e P participa de alguma forma sentencial com A, sendo A inútil, eu nunca vou conseguir remover o A. Então, a construção AB também não vai gerar nada que possa ser refletido em uma palavra da gramática. Ok? Logo, a única regra que é útil na gramática seria essa regra aqui, que a regra símbolo de partida gera o terminal A. Ok. Vamos comentar sobre o processo de eliminação de variáveis inúteis. Ok? O processo de eliminação de variáveis inúteis ele tem que passar por um pequeno algoritmo. A gente vai ver esses dois algoritmos nos próximos slides. E eu vou dizer o seguinte, o importante é o seguinte. Não adianta eu explicar esses algoritmos aqui, porque se eu explicar, muito provavelmente você não vai entender. Se você entender a explicação, você provavelmente não vai tentar executar o algoritmo. Então, vai ficar como exercício. Eu espero que você execute o algoritmo para ver o funcionamento e assim você vai conseguir aprender de fato o processo de eliminação de variáveis inúteis. Eu posso comentar a respeito da parte teórica por trás, mas é muito importante que a gente faça a execução do nosso algoritmo para eliminação de variáveis inúteis.
Uma coisa que é bem interessante também nessa aula, né, tem muitos algoritmos que a gente vai ver hoje e que eu não vou entrar em detalhes de execução desses algoritmos, eles vão permanecer aqui nos slides na aula, mas inevitavelmente, né, isso é impossível de fugir. Eles vão ser cobrados na prova e eu vai ter na lista de exercícios também. E no vídeo de revisão da prova também vou falar sobre esses algoritmos. Então, eu vou comentar sobre eles de qualquer forma. Vocês vão perceber isso. E, assim, fiquem atentos com relação à execução. Você precisa executar o algoritmo para você entender. Não é um algoritmo difícil, mas ele é um algoritmo que você precisa fazer o teste de mesa para conseguir entender o funcionamento dele. Porque simplesmente olhando, se você pode se enganar falando que entende, mas é importante que você faça, ok? Vamos voltar aqui para a aula. Então, no processo de eliminação de variáveis inúteis, como é que você vai fazer? Bem, primeiro você parte de uma gramática G. Aquela gramática vai ter o conjunto de variáveis que você não sabe se é inútil ou não, mas a gente vai fazer alguns testes aqui. Então, você vai construir no final uma gramática G duas linhas. Então, a gente vai passar em duas etapas. Essa gramática G duas linhas é uma gramática equivalente à gramática G, ou seja, gera as mesmas palavras de G e ela não tem variável inútil. Para fazer isso, você vai construir primeiro uma gramática G' antes de construir essa G duas linhas. Então, você vai ter que construir uma gramática intermediária. Nessa gramática intermediária, você vai alterar o conjunto de variáveis e o conjunto de regras. O conjunto de variáveis ele vai conter as variáveis, todas aquelas variáveis que eu sei que elas conseguem gerar, ou a partir delas, né, é possível gerar alguma palavra, ok? Então, na primeira parte, eu quero saber se daquela variável eu consigo gerar alguma palavra. E o meu conjunto de regras vai ser aquele que é obtido, né, através da diferença. Então, se o conjunto de variáveis que são consideradas inúteis, né, foi definido, então você calcula a diferença entre o conjunto de variáveis original e o conjunto de variáveis sem algumas variáveis inúteis que for definido, vai sobrar algumas variáveis, ok? Que você sabe, essa variável é inútil. Se essa variável é inútil, ela vai estar sendo eliminado do conjunto de regras. Então, por isso que o conjunto de regras é alterado. Depois que você faz isso, encontra o conjunto de variáveis V' e R', você constrói uma outra gramática G duas linhas. Essa outra gramática G duas linhas, ela contém as variáveis que conseguem ser atingidas a partir do símbolo de partida, a partir da variável de partida. Ok? Você determina esse conjunto de variáveis, e essas são as variáveis úteis. Ok? Depois disso, basta você calcular a diferença entre o conjunto de variáveis obtido no passo anterior e no passo atual, e aquelas variáveis que surgirem, você simplesmente vai eliminar, ok? Então, elimina aquelas variáveis do conjunto de regras e você vai construir um novo conjunto de regras. O processo para você utilizar, o processo que você deve utilizar para identificar essas variáveis que produzem alguma sentença é dado por esse algoritmo aqui. É um algoritmo de forma efetiva, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Okay? É importante que você faça o teste de mesa, entenda o funcionamento desse algoritmo. Você pode me consultar durante os atendimentos síncronos e a gente pode discutir a respeito desse algoritmo. É um algoritmo bem fácil de entender. Então, é bom você tentar fazer, ok? Tenta fazer, é importante. O próximo algoritmo é o algoritmo que mostra como você deve proceder para atingir uma dada variável a partir da variável de partida, ou a partir do símbolo de partida. Ok, novamente, algoritmo muito simples, 1, 2, 3, 4, 5 linhas novamente. É bem interessante esse algoritmo.
trabalha simplesmente os dois, né? Trabalha com a ideia de conjuntos. Assim, vale a pena fazer, é legal de fazer, bem simples, mas é um pouco demorado de explicar, então não vale muito a pena a gente ficar esforçando demais aqui, e a gente vai falar deles tanto no atendimento síncrono, você, por favor, me pergunte, ou também na revisão para a prova, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre ele de novo. Ok, então no processo de eliminação de variáveis inúteis, eu vou marcar aqui algumas. Esse processo de eliminação de variáveis inúteis aqui, eu não recomendo que você faça sem ter um prévio conhecimento, né, do algoritmo. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Bom, observar, primeiramente é fácil observar quais que são as variáveis úteis. Vou fazer duas passadas aqui, né? A gente vai conseguir identificar. Observe que f é uma variável útil, ok? Útil na geração de sentença. O E gera BE. Observe que esse caso, esse E aqui é uma variável inútil, porque eu só vou conseguir aumentar a quantidade de E's. Okay? Observe que uma vez que você entra aqui, você praticamente entra num loop, e não existe uma regra que a partir de E você elimina por meio de geração de um terminal ou de uma palavra vazia. Então, isso aqui ó, é uma variável inútil. Quando você elimina aquela variável inútil E, você tem que eliminar de onde ela aparece aqui. Ó. Então, aqui ela vai sair. Então, o F é legal, vou colocar ele aqui em azul. Ok? Variável útil. E aqui em rosa eu vou colocar, ou essa cor parece um magenta, não sou muito bom para identificar cores, mas eu suponho que seja um magenta. Esse aqui é um ciano, acredito, mas eu vou pegar aqui uma pontinha, vou marcar aqui, ó. Esse tá legal. O D tá legal, ok? Observe que o D tá interessante, eu consigo gerar sentenças a partir do D. Esse C aqui, infelizmente esse C aqui não tá legal, porque esse C que sobrou não é capaz de gerar sentenças, né? Então a gente vai eliminar esse C aqui. Bem, com a eliminação desse C eu vou eliminar essa regra aqui também. O B tá bacana por enquanto, ok? O B tá bacana. E o A. O A gera B, que tá legal, e gera o D, que tá legal, ok? Então o A tá interessante também. Então na primeira passada, a gente tem essas regras aqui, ó, que estão iniciando. Então A gera BD, B gera B0, 0, D gera um D1 e F gera um F1. Agora a gente vai fazer outro processo, que é identificar quais são as variáveis atingidas pelo símbolo de partida. Observe que partindo do A, que é o símbolo de partida, né, eu atinjo o B e o D. Ok, então o B tá bacana. Ok, não tem nenhuma variável sendo gerada aqui do lado direito, então finaliza aqui mesmo. O D tá bacana também. E o A tá bacana. Bem, eu não consigo atingir o F. Observe que do A não tem nenhuma forma de atingir o F. Então o F sai. Então com isso sobrou apenas esse conjunto de regras. Ok? Regras com variáveis úteis. Muito bem, é isso mesmo. Só isso, na verdade. Agora a gente vai trabalhar o processo de eliminação de uma regra. Ok? Então a gente vai pegar uma regra. E é legal que a gente trabalhe com uma regra simples, né? No caso aqui eu tenho uma regra x gera w, ok? Então, o interessante é que w ele é bem livre, né? Eu posso ter uma forma sentencial em w também. A gente pode trabalhar com formas sentenciais em w. Vai ser bem interessante. Como que funciona? Funciona da seguinte forma. Você vai olhar onde que a regra x gera w
aparece, ok? Você vai construir um novo conjunto de regras sem o x gera w. Então, como que você vai fazer isso? Primeiramente, você vai copiar o seu novo conjunto de regras aqui dentro de R'. Então, partindo de R, você cria R' e você vai copiar todas as regras em que x não aparece, ok? Cada vez que você tiver uma regra y gera z, que pertence ao conjunto de regras, ok? Você vai olhar onde o x não aparece, ok? No caso do x aparecer no lado direito em algum momento, aí você vai fazer o seguinte: para cada ocorrência de x, você vai considerar a possibilidade de você usar o x como variável ou fazer a substituição da regra, ok? Simplesmente isso. Ou você usa o x como variável ou substitui a regra. Ok? Isso você pode fazer. E é basicamente isso. Não tem nada. Você só vai fazer isso. Vou mostrar um exemplo aqui que talvez fique muito mais claro de entender, mas o processo é muito simples. Então, olha só. Vamos tentar eliminar a regra A gera Azinho. Eu vou colocar a resposta aqui embaixo, mas é interessante a gente ver o que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai criar um novo conjunto de regras. A gente está querendo eliminar o A gera Azinho. Então, a gente vai copiar para cá todas as regras que não envolvem o A grande, ok? Então, eu vou copiar aqui, ó, B gera Bzinho, Bzão, C ou lambda. E as outras eu vou analisar, ok? Porque aparece o A grande do lado direito. Vou copiar essa regra aqui, ó, P gera Azão, Bzão e Azão, ok? Eu estou eliminando a regra A gera Azinho. Então, A gera Azinho não vai aparecer aqui, ok? Se A gera Azinho não vai aparecer aqui, eu tenho que implicitamente inserir A gera Azinho dentro da minha gramática. Então, eu vou fazer isso substituindo aqui dentro da minha regra as possibilidades que eu tenho. Eu posso aplicar essa regra ou aplicar, não aplicar, ok? Eu posso aplicar no primeiro A somente, posso aplicar no segundo A somente, ou posso aplicar nos dois. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou aplicar a regra A gera Azinho aqui, então já vai ter a forma sentencial com a regra aplicada. Perdão, esse aqui é um Bzão. A gera Bzão, Azão. Agora vamos aplicar de novo. Azão, Bzão, Azinho. Vou deixar o mesmo Azinho, né? Vou escrever Azinho diferente, não. Azinho. Depois gera Azinho, Bzão, Azinho. Então, essa é a primeira substituição que a gente faz. Essa regra A gera Azinho vai ser eliminada. Aquela outra regra A gera Azinho, Azão, eu não eliminei, ela tem que ficar. Mas a gente vai ter que reinserir a regra A gera Azinho. Ok, a única opção que tem é reescrever essa regra dessa forma. A gera Azinho. Então, isso que foi feito. Nesse processo, a gente construiu, então, uma nova gramática, um novo conjunto de regras da gramática, sem a regra A gera Azinho. O que acontece? Né? Por que a gente faz isso? Quando a gente elimina uma regra, a gente também consegue eliminar passos para a geração de algumas palavras. Ok? Então, isso significa que você não vai usar essa regra, caso ela seja necessária. Então, pensa, por exemplo, como que você geraria a palavra azinho e azinho nessa primeira gramática e azinho, azinho nessa segunda gramática. No caso da segunda gramática, o processo para gerar azinho, azinho, provavelmente se faria assim. Pzão deriva em, vamos observar aqui, azinho, Bzão, azinho, e esse processo de derivação foi feito quando você substituiu utilizando a regra P, que gera azinho, Bzão, azinho.
Agora, no próximo passo, eu vou pegar o Azinho, Bzão, Azinho, e daqui eu já vou transformar direto em Azinho, Azinho. Você chegou nisso aplicando a regra em cima. O que seria isso aqui? Aplicando a regra. Eu acho que eu fechei o aplicativo. Vamos lá. Abrindo de novo. Vamos voltar. Aplicando a regra. Vamos lá. Bzão gera lambda. Ok? Você fazendo esse processo de derivação, você consegue gerar o seu Azinho, Azinho. Na outra gramática, você vai fazer uma outra ordem de derivação, né? Provavelmente você vai fazer P. Vamos lá, limpar isso aqui para não carregar muito. Você vai fazer P, que gera Azão, Bzão, Azão, que depois gera Azinho, Bzão, Azão, aplicando essa primeira regra aqui. Depois você pode fazer Azinho, Azão, aplicando a regra B gera lambda. Depois você pode fazer Azinho, Azinho, aplicando a regra Azinho gera, Azão gera Azinho. Ok? Essas foram as substituições que você fez em cada uma das iterações aqui. Veja que aqui você vai gastar mais etapas de derivação para conseguir gerar a sua palavra. Ok? Então a gente utiliza isso aqui como recurso de reduzir, né, a quantidade de passos para geração de uma palavra. Vamos lá para mais uma propriedade interessante. Então aqui está a nossa resposta, né? E o interessante é a pergunta, né, que eu sempre faço, né? Como são as derivações para a palavrinha Azinho e Azinho em cada uma das gramáticas? Tenta fazer você de novo, né? Eu já apaguei aqui a solução, mas tente fazer de novo se você consegue chegar na mesma solução. Ok. A gente vai falar agora sobre formas normais. O que são as formas normais? São as formas que a gente vai utilizar depois, na próxima disciplina, chamada compiladores. Ok? E essas formas normais, elas são desejáveis para a gente. Então, a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que fazer, então, algumas modificações na nossa gramática para poder permitir gerar linguagens livres do contexto. As linguagens que a gente utiliza para programação são linguagens livres do contexto. Só que essa padronização, né, ela é interessante para a gente poder utilizar. Existem formas padronizadas de estruturas de gramáticas, né? A gente já viu, né, a principal aí que a gente viu no início do curso é a gramática regular, mas tem outras formas de gramática, por exemplo, a forma normal de Chomsky é uma forma que a gente vai utilizar. Outra forma que a gente vai utilizar é a forma normal de Greiber. Então, existe casos especiais para cada uma dessas formas normais, né? A forma normal de Greiber tem uma utilidade bem interessante quando a gente estiver vendo o uso de autômatos de pilha. Então, dá para a gente utilizar uma gramática na forma normal de Greiber e fazer uma transformação imediata para um autômato de pilha, né? E no caso da forma normal de Chomsky, a gente vai conseguir fazer derivações bem interessantes com ela. Bem, um comentário antes de partir para o processo de manipulação de gramática para transformar essas gramáticas nas formas normais. A estrutura da geração de palavra ela é uma estrutura que a gente chama de estrutura não decrescente, ok? Ou seja, no processo de derivação, você vai criando a sua sentença
E o próximo passo no processo de derivação tem que gerar uma sentença que seja maior ou igual do que a sentença anterior. Então não é permitido que você faça redução no tamanho da sua palavra. Você não pode ficar encolhendo e crescendo a sua palavra no processo de derivação. Isso vai fazer a gente forçar a utilização do símbolo lambda imediatamente no início da nossa construção das palavras da gramática. Então, o símbolo lambda, caso ele exista, ele vai ser um símbolo gerado imediatamente pelo símbolo de partida, ok? Então, caso exista a utilização do símbolo lambda, ele vai ter que aparecer lá direto, gerado pelo símbolo de partida, ok? E a gente tem que manipular a gramática para conseguir fazer isso. Então, a gente consegue fazer isso, ok? Então, se existe uma sequência de derivações que esse passo a passo vai fazer você gerar uma palavra vazia, significa que a gramática gera a palavra vazia. Se a gramática gera a palavra vazia, que essa palavra vazia seja gerada no início da gramática. Então a gente vai ver como é que transforma as gramáticas nesse caso, quando ocorre esse fenômeno. Ok, então o que tem a ver esse fenômeno com as variáveis, né? A gente pode ter um caso que a gente chama de variável anulável, que é aquela variável que vai acabar sumindo no processo de derivação, porque ela, em algum momento, no seu processo de derivações, acaba sendo transformada na palavra vazia. Então, a gente diz, né, que essa variável ela é anulada, ou anulável. Então, por definição, aqui formalmente a gente diz que uma variável x ela é dita ser anulável se na gramática existe uma sequência de derivações que a partir dela gera a palavra vazia. Ok? Não obrigatoriamente, observe, não obrigatoriamente a gente tem a gramática gerando palavra vazia. Ok? Observe que são coisas distintas. Para a variável ser anulável, não tem nada a ver com a gramática gerar a palavra vazia. Ok? É a questão daquela variável por si só desaparecer porque existe um processo de derivação que faz com que essa palavra se transforme, que essa variável se transforme na palavra vazia. Numa gramática, como a gente está fazendo um serviço bem feito aqui, né? Uma gramática pode ter um conjunto de variáveis que a gente considera como variáveis anuláveis e existe um algoritmozinho para identificar essas variáveis anuláveis. Então, a gente verifica, né, se existe um processo de derivação de tal forma que essa variável, a algum momento, atinge a palavra vazia. Ok? Bem, esse algoritmo está mostrado aqui, né? Algoritmo para determinar as variáveis anuláveis. Ok? Então, para você conseguir determinar as variáveis anuláveis, a gente precisa saber se a partir daquela variável existe alguma sequência de derivações que vai chegar na palavra vazia. Esse algoritmo é muito semelhante ao algoritmo para identificar se uma dada variável é útil, ou seja, se aquela variável ela é capaz de gerar alguma palavra. Então, se você fez o teste de mesa, se você executou aquele outro algoritmo, você não vai ter dificuldade para entender esse algoritmo aqui. Bem, agora a gente vai ver o processo de eliminação de regras lambda, que é idêntico, a gente vai ver que é idêntico por apenas uma pequena diferença, né? Ele é idêntico ao processo de eliminação de regra, ok? Eliminação de regra lambda ou eliminação de regra é basicamente a mesma coisa. Então a gente vai seguir o mesmo processo. A exceção é o seguinte: se a gente identificar que o símbolo de partida ele também é uma variável anulável, ou seja, como a gente viu no slide anterior, se a partir do símbolo de partida a gente consegue gerar a palavra vazia, então a gente vai
ter uma obrigação de manter a regra lambda. Mesmo no processo de eliminação de regra lambda, ela vai acabar ficando. Ela vai ficar sendo uma regra gerada diretamente pelo símbolo de partida. Isso serve para garantir a derivação de forma não decrescente, ok? Então vamos aqui pegar esse exemplo. Exemplo bem bacana de eliminação de regras lambda. Então, a ideia é a gente eliminar as regras lambda aqui, ó. As regras lambda são A gera lambda e C gera lambda. Então você tem que escolher uma ordem para gerar, né? O processo é idêntico, a gente verifica do lado direito onde que não tem o A e nem o C, a gente vai repetir as regras, e onde aparecer cada uma das regras com o A e com o C do lado direito, a gente vai ver as possibilidades de substituir o A ou remover o A. A gente vai remover o A porque não faz sentido eu colocar o lambda ali, né? O lambda, ele é um representativo, né? Ele é uma informação, né? Meta-informação da palavra vazia. Então, vamos aqui para o próximo slide, que é justamente o seguinte: a gente verifica, né, nesse processo de verificação, que as variáveis A, C, P e B, essas são variáveis que a gente considera como variáveis anuláveis. Observe que o C é anulável porque o C gera a palavra vazia. Por transitividade, o B é anulável porque o B gera C e C gera a palavra vazia. O A diretamente gera a palavra vazia. E o P gera C, que por sua vez gera a palavra vazia. Então, observe que A, C, P e B, todos os quatro geram palavra vazia. Nesse caso, a gente vai ter que prestar bastante atenção na hora de escrever o conjunto de regras, né? Porque, vejam só, a gente vai ter que repetir as regras aqui, por exemplo, repetindo o APB. Então, o APB vai ficar aqui. Observem que uma hora eu vou ter que anular cada um. Então, isso aqui representa a anulação do P, do B, né? A anulação do P, a anulação do A. A gente pode anular simultaneamente o P e B, sobrou só o A. Pode eliminar simultaneamente o A e P, então ficou só o B. E a gente pode eliminar o C, ok? E a gente pode ter que manter o C, na verdade, né? Nesse caso está faltando a palavra vazia aqui. Observe que essa gramática gera a palavra vazia, ela vai ter que estar inclusa aqui. Da mesma forma, você verifica que a regra A gera azão, azinho, azinho, A. Eu estou eliminando a regra lambda, mas eu tenho que ver todas as possibilidades de eliminar o A no começo, eliminar o A no fim, ou eliminar os dois As. Aqui também, da mesma forma. Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, ou Czão, ok? Eu não estou eliminando a regra, observem que o C tem que ficar aqui e aqui, porque eu não estou eliminando a regra P gera C. E também não estou eliminando a regra Bzão gera C. Não é essas regras que eu estou eliminando, essas regras ficam, ok? Isso faz parte da estrutura da gramática. Estou eliminando apenas as regras A gera lambda e C gera lambda. Então é isso que a gente está eliminando. A gente vai ver agora regras unitárias. Essas regras unitárias é importante que a gente remova também, porque é um pouco de tempo gasto desnecessariamente. Vejam aqui no exemplo anterior. Então eu tenho P que gera C e C que gera lambda. Observe o desperdício de transições que foram feitas, ou B que gera C e C que gera lambda. Então, existe um certo desperdício que aparece. Então, a gente pode evitar esse desperdício. A gente pode remover essas regras, que a gente chama de regras unitárias. Não, você está trocando só A por B. Você não está fazendo um processo produtivo de geração de sentenças. Então, a sentença gerada ela tem o mesmo tamanho. Você não está fazendo crescer. Você não está
desenvolvendo a geração de forma sequencial, de forma a inserir terminais. Então, esse processo de regra unitária é um pouco improdutivo. Então, a gente chama de variáveis encadeadas, ou essas variáveis que fazem parte de regras unitárias. Então, essas variáveis encadeadas, elas também são fáceis de se obter. Basta você seguir esse algoritmo aqui. Então, a gente pode discutir esse algoritmo depois no encontro presencial, só para essa aula não ficar muito grande. Se eu for discutir cada um desses algoritmos, pode ter certeza que essa aula vai ficar gigantesca. Por exemplo, só nesse momento já temos 40 minutos de aula. Mas o conceito é bem simples. Com um pouco de experiência, você consegue perceber a presença de regras unitárias. E você pode também, de forma iterativa, ir refinando sua gramática e eliminando essas regras pouco a pouco. Então, o que a gente quer aqui? Para a determinação da nossa forma normal, a gente não quer regras unitárias. Regras unitárias são ruins para a gente. A gente vai construir uma gramática equivalente sem regras unitárias, ok? Ou seja, a gente vai substituir as regras diretamente pela última variável lá do encadeamento, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Ou a gente pode copiar as regras da variável que apareceu encadeada lá no final. Então esse processo é feito, vamos colocar assim, de trás para frente. Então observem aqui nesse exemplo a situação de gramáticas encadeadas. Quando a gente fala gramáticas encadeadas, né? Então para cada conjunto eu tenho uma noção, né, de quais variáveis são encadeadas. É bom você voltar lá no seu algoritmo que faz a determinação de variáveis encadeadas, que você vai perceber que, por definição, a variável é encadeada nela mesma. Ou seja, você consegue chegar na mesma variável. Então, vou colocar aqui a nossa função de encadeamento, por exemplo, das variáveis E, o encadeamento da variável T e o encadeamento da variável F. Ok? Então, para essas variáveis aqui, a gente define o conjunto de variáveis encadeadas, ou seja, aquelas que a gente consegue chegar a partir da variável atual, né, com uma transição direta, uma troca não produtiva. Por exemplo, de E eu consigo chegar em E, T eu consigo chegar em T e F eu consigo chegar em F, fazendo nenhuma transição. Eu consigo de E chegar em T. Ok? Eu consigo de T chegar em F. Consigo de F chegar em algum lugar? Não, só em F mesmo. Observe que se E eu consigo chegar em T e T eu consigo chegar em F, então em E eu consigo chegar em F também. Então, são encadeadas aqui. Então vamos lá no próximo slide para a gente conferir que é isso mesmo. Ok? Então, quando a gente tem essa situação, observe o seguinte. O que a gente está fazendo aqui? Estou mostrando para vocês o que está acontecendo. Então, eu vou tirar daqui o T. O T vai sair. O que eu vou colocar no lugar do T? Ok? Tudo aquilo que o T é capaz de gerar. Então, T é capaz de gerar T, asterisco, F e F. Ok? E a gente vai continuar isso depois. Observe o que o F é capaz de gerar. O F é capaz de gerar U barra E barra A. Ok? Posso copiar tudo que o F é capaz de gerar lá para cima também. Então, vou tirar esse F daqui. Barra E barra parênteses E barra A. Então, essas cópias que a gente vai fazer. Essas cópias são interessantes porque aí você já no seu processo de derivação não precisa ficar derivando por meio de um monte de regras. Então, torna o seu processo de derivação mais eficiente. Okay? Do ponto de vista prático, isso é interessante. Isso também torna o seu compilador mais eficiente.
Ok? Vamos ver. Coisas interessantes que acontecem quando a gente vai executando esses processos de transformações nas gramáticas. Então, certas anomalias podem surgir dentro da sua gramática. Por exemplo, quando a gente elimina a regra lambda, pode aparecer regra unitária. Vocês devem ter visto, inclusive, no slide onde eu apresento a utilização da eliminação de regra lambda. E aqui tem um exemplo também sobre aparecimento de regra unitária. O que pode acontecer? Ao se eliminar a regra unitária, é esperado que não apareça a regra lambda, ok? Então, por quê? Porque a regra lambda, ela não faz sentido aparecer quando você eliminar as regras unitárias, ok? Você está simplesmente fazendo cópias, ok? Agora vamos lá, mais uma coisa que é interessante de surgir, né? Quando a gente elimina a regra lambda, a gente pode criar a regra inútil, ok? Quando que a gente pode criar a regra inútil? Então, por exemplo, suponha que tenha uma variável que chama b, e essa variável está espalhada ali ao longo da sua gramática, nas várias regras, e essa variável b, ela simplesmente gera lambda. Se essa variável está espalhada ao longo da sua gramática, no processo de eliminação da regra lambda, a gente já sabe, né? Que a gente vai copiar as regras e a gente vai repetir, né, o processo de substituição. Substitui com a regra lambda e mantém sem substituição da regra lambda. Então, nisso vai criar uma gramática com um conjunto de regras cheio de variáveis inúteis, ok? Então, no processo de eliminação de regra lambda, você pode criar facilmente variável inútil. Ok. No processo de eliminar regra unitária, sim, pode aparecer variáveis inúteis. Sim, pode aparecer variáveis inúteis. Quando que pode aparecer variáveis inúteis? Variáveis que não são mais atingíveis pelo símbolo de partida, ok? Talvez, deixa eu conferir se esse é o caso aqui. Não, esse aqui não é o caso, mas é muito fácil você construir uma gramática com variáveis inúteis pelo processo de eliminação de regras unitárias, ok? Então, suponha que aquela regra unitária realmente seja uma regra que não chama ela mesma e que não forme um ciclo. Então, essa regra unitária pode facilmente permitir que você crie variáveis inúteis. Então, isso vai aparecer na lista de exercícios. Com certeza vai aparecer na lista de exercícios uma situação de que você vai ter que ficar atento a isso. E na prova também. Ao se eliminar variáveis inúteis, a gente fica atento que não pode aparecer nova regra, ok? Quando a gente elimina a variável inútil, a gente só está removendo regra, ok? Então, isso é uma coisa importante de observar. Então, com esses fatos aqui, a gente pode botar uma ordem para a construção de uma nova gramática, né, mais simplificada e uma gramática mais consistente. Então, qual que é a ordem que você tem que fazer? A ordem é o seguinte: primeira coisa de todos é eliminar a regra lambda, ok? Você elimina a regra lambda, você corre o risco de eliminar a regra lambda, perdão, e você pode criar regras unitárias e pode criar símbolos inúteis. A gente viu isso no slide anterior. Ok, tudo bem, mas uma vez que você elimina a regra unitária, você não cria a regra lambda. E quando você elimina símbolo inútil, você também não cria a regra lambda. Então, a primeira coisa que você vai fazer é eliminar a regra lambda. Passo 2 é eliminar regras unitárias. Ok? Regras unitárias não criam regra lambda. Pode ser que regras unitárias criem símbolos inúteis. E a última coisa é remover símbolos inúteis. Símbolos inúteis não criam nada, ok? Não criam regra unitária, não criam regra lambda. Ok? Com isso, a gente consegue produzir uma gramática livre do contexto
ok? E essa gramática livre do contexto, ela tem variáveis que geram terminais ou variáveis que geram sentença. E pode ser que tenha o símbolo de partida gerando lambda, se a gramática gera lambda. A gente vai ver agora em diante, né, a utilização de todo esse processo para criar uma gramática interessante para a gente utilizar em compiladores, que é a gramática na forma normal de Chomsky. Essa gramática na forma normal de Chomsky, ela é uma gramática que ela não tem variáveis inúteis, ela não tem regras de cadeia, né, variáveis encadeadas, e a forma dela, né, de como são as regras, né, a regra é bem simples, ok? As regras são bem simples. Então observe, porque isso foi um erro na prova 2, ok? Eu pedi para construir gramática regular, e várias pessoas, na verdade foi um número pequeno, né, mas algumas pessoas construíram gramáticas sem ser regular, sem observar a regra de criação de gramática, ok? Então eu peço que vocês fiquem atentos com relação à construção da gramática, ok? Então, a construção da gramática na forma normal de Chomsky é da seguinte forma: toda regra ela é uma variável não terminal que gera duas variáveis não terminais, ou ela é uma variável que gera um único terminal. E é só isso, ok? Só isso mesmo, não tem mais nada. É bem simples a definição da gramática de Chomsky. Então, como é que é o processo para transformar na forma normal de Chomsky? A gente vai seguir o processo que a gente viu. Elimina a regra lambda, elimina a regra unitária, elimina variáveis inúteis. E tem mais? Tem. A gente vai ter que modificar cada regra que, a partir de uma variável, gera uma sentença, ok? E se for necessário, a gente vai ter que inserir novas regras na nossa gramática. O importante é que essa sentença aqui, ela vai ter que ter tamanho no máximo igual a 2. Então, pode ser que você crie novas regras para você reduzir o tamanho dessa sentença. Então, novas regras podem ser criadas. Ok? A criação dessas novas regras vai ser em função da existência dessas sentenças, ok? Se essa sentença existe e ela é uma sentença que tem um monte de mistura de variável com terminal e assim por diante, vocês vão ver como é que a gente vai proceder para realizar essa substituição, e vai ser bem fácil. Qual a primeira coisa a fazer? Pelo que vocês se lembram, né, vai ser eliminar a regra lambda, ok? Então, o processo de eliminação de regra lambda vai fazer com que toda a ocorrência de S gera lambda vai ter que ser avaliada, né? Então, S gera lambda vai ser removido, e com isso a gente observa que a gente tem um caso aqui, ó, de L gera, abre parênteses, S lambda, que vai fazer criação de nova regra aqui, ok? Também vai criar uma nova regra, S gera E. Bem, o que temos aqui? Temos que remover as variáveis, as regras unitárias, né? Ou então identificar as variáveis encadeadas e remover as regras unitárias. Quando a gente identifica as variáveis encadeadas e remove as regras unitárias, né? Então a gente vai construir a seguinte gramática, né? Que está aqui da seguinte forma. Agora a gente tem que eliminar as variáveis que são inúteis. Vamos ver se tem alguma variável inútil aqui. Pelo jeito não, porque L gera S, S gera SE e E gera A ou barra S. Então a gente não tem uma variável
inútil aqui. Ok? Então, eu só vou estar copiando aqui essa gramática para o segundo slide. E finalmente a gente vai fazer o seguinte. A gente vai olhar cada uma das nossas regras e a gente vai ter que transformar essas regras em tamanho 2, ou vai ter que ser regra que ela é bem simples, é uma regra que gera somente um único terminal. Então olha só, a gente vai criar variáveis novas. Então, por exemplo, a gente criou uma variável A que representa abre parênteses e uma variável B que representa fecha parênteses aqui. Então, elas foram utilizadas aqui em cima para substituir o abre parênteses e fecha parênteses, para atender a forma normal de Chomsky. Então, tem aqui, ó, L gera AB, que significa abre parênteses e fecha parênteses. E onde tiver AB, aqui na minha gramática, significa que antes existia um abre parênteses e fecha parênteses. Então, isso aqui tudo virou AB. Ok? Tudo isso aqui é AB. E o que é o X? O X, ele vai ser o nosso SB. Porque a gente pode fazer aqui de forma iterativa. Eu vou colocar o passo intermediário que não foi representado aqui, né? Porque antes a gente tem um passo intermediário que é o seguinte. Primeiramente é importante a gente dar nomes para os nossos terminais. Então, todo terminal que não for possível acessar diretamente por meio de uma variável, a gente vai ter que criar um caso intermediário para ele. Então, o abre parênteses vai ser o A, fecha parênteses vai ser B. Então, antes de chegar nessa variável, nessa gramática final, teve uma gramática intermediária aqui que não está escrita, que é o seguinte: L que gera A, S, B, ok? Ou AB. A gente tem o S que gera SE, ou o A tá bonitinho ali, continua o A. Deixa eu colocar o outro A bacana aqui. A. Opa, volta aqui. Aqui fica ASB ou AB. Gera Azinho ou ASB ou AB. Então ficou um critério de projeto, né? Então o que foi feito foi pegar o SB aqui e transformar SB em X. Quando a gente transforma o SB em X, a gente cai nessas situações aqui, ó. Então, essa é uma situação, essa é outra situação e essa aqui é outra situação, ok? Onde a gente transformou o SB em X. Então isso nos obrigou também a criar uma outra variável X que gera SB. Então tem um A que gera abre parênteses, B que gera fecha parênteses. E essa aqui é a forma normal de Chomsky. Bem, agora tem uma coisa a se fazer ainda para a gente utilizar isso aqui na linguagem, em compiladores, né? Para a gente utilizar isso aqui em compiladores, a gente vai fazer um processo de eliminação de regras que tem a derivação à esquerda, ok? Então, todo caso de derivação vai ser uma derivação que a gente vai manter de um lado só. Toda derivação que acontecer, né, vai ter que acontecer só pela direita. Então, a gente vai fazer isso para padronizar e para evitar a ambiguidade. Okay? Essa é uma técnica que a gente utiliza para tirar a ambiguidade. Então, a gente vai fazer isso e a gente vai trabalhar em cima de regras como essa aqui, ó. S que gera SE, por exemplo, tem uma derivação para a esquerda. Por quê? Na hora que eu uso SE, é o símbolo mais esquerda que eu vou derivar. Então eu posso criar uma recursão aqui. Ok? Então esse tipo de situação ela não é desejável para o nosso caso, né? Então olha só, a gente vai fazer a eliminação de regras recursivas à esquerda.
Então, toda regra que tiver essa forma aqui, ó, x que gera x alguma sentença, ou forma sentencial que aparecer depois de x, ou x que aparece qualquer outra forma sentencial, ou as formas sentenciais que não começam com x, ok? A gente vai estudar em cima delas. E a gente vai fazer algumas substituições. Para fazer essa substituição, a gente vai ter que criar novas regras, ok? Como que vai funcionar isso? Observe que a gente vai pegar todas essas regras aqui, ok? Todas essas regras aqui, elas vão sair, ok? Essas regras vão sair. Essas são regras que tem o x como variável de início, ok? Essas regras vão sair. E observe o seguinte, quando a gente fizer a última derivação para eliminar o x, obviamente a gente vai usar algum das regras que tem esses caras aqui, ok? Então, o que nos diz aqui, né? Nos diz que depois do processo de derivação recursiva, o último símbolo a entrar vai ser o W1, isso pensando recursivamente. Então, vamos resolver logo esse problema e vamos colocar lá o W1 como primeiro símbolo. Okay? Então, W1 vai ser o primeiro símbolo. W1 está aqui, ok? Como primeiro símbolo. E a gente vai usar o Z para representar esse processo recursivo, ok? Então, esse processo recursivo aqui, eu vou escrever ele aqui embaixo, através do Z, ok? Que é a nova variável que foi gerada. Pô, mas, Thiago, o que está acontecendo aqui embaixo? Por que tem essa construção YZ? Porque agora a gente está mudando. A gente não está fazendo mais recursão à esquerda, a gente vai fazer recursão à direita. E por que a gente pode fazer isso? Observe o seguinte, o Y aqui é o primeiro elemento diferente de X, ok? Agora a gente mudou, a gente não está mais gerando a palavra da esquerda para a direita, a gente vai gerar da direita para a esquerda. Ou em direção à direita, né? Então, observem que o y está aqui, mas ainda vai ser possível a gente continuar gerando. Observe que o y vai ser encaixado aqui, ó, no lugar do z, ok? Esse z vai permitir encaixar o y aqui. Então, vai continuar permitindo construir a mesma estrutura. Então, é essa a troca que você vai ter que fazer, ok? Essa é a troca que a gente vai ter que fazer. Isso para eliminar a regra recursiva à esquerda. Como que você vai aprender fazendo isso? A mesma forma que você aprendeu fazendo derivada, cálculo de integral, calculando o limite. Você vai pegar um monte de exercício e vai fazer, ok? Porque cada gramática tem uma característica diferente. Assim como você aprendeu limite, integral, derivada, cálculo de funções, fazendo vários exercícios aqui, você também vai aprender transformando várias gramáticas na forma normal de Chomsky, ok? Então, recomendo que já comece desde já. Depois do almoço, depois do café da manhã, resolve ali uma regra, remove uma regra recursiva à esquerda e assim por diante. Bem, nesse processo, né, a gente acaba incluindo essa regra lambda de propósito, né? Porque eu criei essa variável nova e essa variável nova uma hora vai ter que sumir, né? Bem, naturalmente a gente consegue remover essa variável nova utilizando o nosso conhecimento de eliminação de regra lambda. Essa variável nova, ela só vai aparecer aqui nessa regra z gera lambda. Em outras partes do conjunto de regras ela não vai aparecer, a gente não colocou ela em outros lugares. Então isso vai fazer com que eu retome, não é, o W1 aqui que estava sozinho. Observe que esse W1 volta para cá. E também vai ser possível a gente encerrar a recursão em cima de z utilizando as formas sequenciais que estão aqui representadas por y. Ok? Então essa é a clássica remoção de regra lambda. Então vamos lá, um exemplo aqui.
Então, nesse exemplo, a gente tem muitas recursões à esquerda. Muitas mesmo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai começar reescrevendo essa gramática aqui. Então, observe o seguinte. A gente tem esses aqui são os nossos W's. Ok? W1, W2. Estão aqui. E aqui, se você olhar no slide anterior, esse é o nosso XY1, XY2. Observem que o que eu estou considerando como Y1 e Y2 começa aqui no W, ok? Então, o que vai acontecer com a gente, né? A gente vai criar um novo conjunto de regras a partir de E, né? E ele vai começar tendo parênteses E ou A. E aqui a gente vai colocar o nosso Z, ok? E depois, no próximo passo, a gente vai colocar o Z. E aqui a gente vai gerar o nosso Y1, que aqui vai ser o mais E, Z. E aqui vai ser o vezes E, Z ou lambda. E aí a gente vai remover a variável lambda. Então vamos ver como é que vai ficar no final. Que é esse aqui. Depois esse aqui é a gramática final. Depois de você criar o seu conjunto de regras com a variável nova para permitir a recursão à direita, e em seguida você teve que remover a regra lambda. Okay? Então esse aqui é o resultado final. Bem, outra coisa que a gente vai fazer, né, para construir a nossa forma normal de Chomsky sem ambiguidade é eliminar variável do lado direito da regra, ok? Então, como é que a gente pode eliminar a variável do lado direito da regra? Então, vamos ver o seguinte. Para eliminar uma variável do lado direito da regra, suponha que você queira eliminar uma variável ali que está lá no meio de uma regra. Por exemplo, você tem a regra aqui, x gera UVY, okay? Eu quero eliminar o y aqui do meio. O que você vai fazer? Você tem que y gera W1, W2 até Wn. Esse processo é muito simples, ok? Se você tem y que gera UYV, você tem o y que gera W1, W2 até Wn, o que você vai fazer? Você vai fazer todas as substituições possíveis considerando o y. E depois você vai desaparecer com o y, ok? Você vai desaparecer com, inclusive com essa regra aqui, ó, x gera o YV. Por quê? Porque dentro do seu conjunto de regras, se você quiser eliminar essa regra aqui, obviamente você vai eliminá-la, ok? Elimina essa regra, mas toda vez que tiver alguma ocorrência de y gerando alguma coisa, você vai incluir essas novas regras dentro da sua gramática. É um processo de substituição super simples, super direto. Pessoal, a gente vai ver agora mais uma forma normal, que é a forma normal de Greiber, que é uma forma normal bem simples. Eu considero bem simples, né? E de fato só tem um formato no conjunto de regras, que é o seguinte: cada regra, né, ela é formada de um não terminal que gera uma sentença, uma forma sentencial que é formada por um único símbolo e uma palavra formada só por variáveis. E o interessante é que no processo de derivação, né, à medida que você vai derivando, você vai ter uma estrutura da forma normal de Greiber em que você vai construindo, né, vai aumentando o tamanho da palavra gerada um a um. Isso é bem interessante, que no caso, a cada passo que você faz no processo de derivação, você vai concatenando e vai adicionando mais um símbolo da palavra que está sendo gerada. Então, o processo
de construção da palavra é algo assim bem direto, é bem fácil de você construir a palavra, né, que você quer construir utilizando a forma normal de Greiber. E a gente vê também que no processo de construção de palavra na forma normal de Greiber, a gente vê que o tamanho da derivação é igual ao tamanho da palavra gerada. Então, se a palavra tem 4 caracteres, você vai usar 4 iterações da derivação. Então, é bem interessante o funcionamento da forma normal de Greiber. Ele é bem útil, na verdade, ele é utilizado na prática em alguns interpretadores. Algumas linguagens utilizam a forma normal de Greiber como parte do seu interpretador interno. Então, vamos lá ver mais a respeito da forma normal de Greiber. Ok, então para obter uma gramática livre do contexto na forma normal de Greiber, a gente vai ter que gerar uma linguagem, ok? A partir de uma linguagem, a partir de uma gramática livre do contexto, a gente vai eliminar a regra lambda, a gente vai eliminar a regra unitária e vai eliminar variáveis inúteis, ok? Aqui a gente vai ter um passo extra, que a gente vai numerar as variáveis. A ordem você escolhe, ok? Não tem uma ordem certa, não. Você tem que só dar número para elas. Em geral, a gente começa numerando a partir do símbolo de partida. Fica mais fácil fazer isso. Mas você pode numerar do jeito que você quiser. Numera as variáveis a partir de 1 com a variável de partida recebendo o número 1, ok? Esse é o jeito mais fácil. Para cada variável x, na ordem da numeração que você deu, ok? Se existe o x que gera YW, que tem o número y menor do que x, você vai substituir o y. Se existe o x que gera x, você tem que fazer a eliminação da recursão à esquerda. Então, quando a gente fala substituir o y, a gente vai ver aqui no próximo slide o que isso significa. Eliminar a recursão à esquerda, a gente já sabe como é que vai fazer, ok? Para cada variável x em ordem decrescente da numeração, se tem a regra x gera y e y é variável, a gente vai substituir o y, ok? A gente vai ver isso nos próximos exemplos. Com esse processo de eliminação de recursão à esquerda e de substituição de variáveis, para cada variável nova gerada, criando a eliminação recursão à esquerda, a gente vai fazer o processo de novo, ok? Quando a gente cria uma nova variável, a gente tem que dar um número para ela, ok? Então, se tem a regra z gera YW, y é uma variável, a gente vai ter que substituir aquela variável. E para cada regra que for o seguinte, uma variável que gera uma palavrinha formada só por terminais, a gente vai ter que transformar esses terminais que aparecem depois do primeiro símbolo em variáveis, ok? E a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Utilizando essa gramática livre do contexto, a gente vai transformar essa gramática livre do contexto em uma gramática na forma normal de Greiber. Então, os 3 primeiros passos são eliminação de regra lambda, eliminação de regras unitárias e eliminação de variáveis inúteis, ok? Fez esses 3 passos, agora a gente vai ter que numerar. Então, a gente vai numerar na ordem E, T e F. Então, aqui é 1, 2 e 3. Então, lá no passo 4. No passo 5, a gente vai eliminar a recursão à esquerda na regra E. Observe que tem uma recursão à esquerda aqui, ok? Tem o E que gera E mais T. Então, a gente tem que eliminar. Tem o T que gera T e F, ok? A gente vai ter que eliminar ela também. Então, como vai aparecer novas variáveis, tipo Z1, porque é o nosso Z, né? Vai aparecer mais um Z2, né? Então, inicialmente, a gente vai eliminar
essa recursão à esquerda aqui. Depois a gente vai eliminar a recursão à esquerda aqui no t. Então, eliminando a recursão à esquerda no t, a gente vai criar mais uma variável z, que é uma variável de eliminação. A gente tem que ficar atento com relação à numeração, né? E por que a gente tem que ficar atento com relação à numeração? Para a gente poder fazer a eliminação. Então, a gente vai ter que eliminar o nosso t aqui, ó. A gente tem o E gera t asterisco, porque esse asterisco aqui é da multiplicação da própria regra, né? A gente vai ter que eliminar aqui, o E gera t asterisco fz1 e E gera t asterisco f, ok? Onde estão essas regras aqui? Vamos só conferir no slide anterior. Vamos aqui, dar um destaque aqui, ó. E gera t asterisco z1 e E gera t asterisco f. Então, essas duas regras aqui vão ter que ser alteradas. Ok, vamos lá. Próximo slide. E com isso a gente teve que criar mais um conjunto de variáveis aqui, ó. Como é que a gente fez para criar esse conjunto de variáveis aqui? A gente fez a própria substituição utilizando os valores de t. Observe que a gente simplesmente pegou o que o t gera e substituiu substituiu aqui em cima, ok? Então vamos lá ver como é que ficou. Observe que ficou bem assim, ó, que é o resultado de t, ok? T asterisco fz1, ok? Termina com t asterisco fz1, asterisco fz1. De onde veio esse abre parênteses fecha parênteses z2? É aqui do t, ok? Asterisco fz1, olha outro asterisco fz1 aqui. Como de onde veio essa regra? Foi incluindo, substituindo o t, né, por esse caso aqui, a z2. De onde veio essa regra? Abre parênteses fecha parênteses asterisco fz1. Dessa regra aqui, ó, adicionando o abre parênteses fecha parênteses depois do fz1, ok? E tem o a também que aparece antes do asterisco fz1. Então tudo isso foi gerado eliminando o t dessa regra aqui, ok? Da regra E gera t asterisco fz1, ok? Então a gente fez isso porque por causa da criação da eliminação da recursão à esquerda. Então a gente teve que fazer isso, ok? Por causa da eliminação da recursão à esquerda. Bem, ainda tem que fazer mais nada, ok? Não tem que fazer mais nada. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que criar novas regras para cada um dos símbolos que são terminais que aparecem aqui no meio. Então observem que de uma gramática de cima para a gramática de baixo, eu usei, por exemplo, o P para representar parênteses fechando e coloquei ele aqui, ó, nesses casos, ok? Então isso criou algumas regras a mais e modificou a regra original, né? Mas observe como é a estrutura da regra original. Você tem um símbolo, que é um símbolo terminal, seguido de uma palavra formada por variáveis. Você tem um símbolo terminal seguido de uma palavra formada por variáveis. Terminal seguido de palavra formada por variáveis. Terminal seguido de palavra formada por variáveis. Então, você tem tudo isso aqui, ok? Que esse aqui é a condição, né, da nossa forma normal de greba, ok? Então é isso que tem para fazer. Então esse é o último passo da forma normal de greba. E com isso a gente encerra a aula da semana 13, ok? Muito obrigado
por assistirem a aula da semana 13. Então só falta a aula da semana 14, que é o último conteúdo teórico, e a semana 15 a gente vai ver revisão para a prova. Ok? Falta pouco para o semestre acabar. Espero que vocês estejam se divertindo até esse ponto. Muito obrigado, até a próxima semana.